Hoje eu vou ter 12 horas pra recriar o trailer completo do Homem-Aranha, aqui dentro do Minecraft. Essa é a primeira cena do trailer, onde o Peter tá em cima de um prédio conversando com seus amigos no celular. Pra essa primeira cena eu preciso de apenas 3 coisas: um mapa da cidade, a skin de cada personagem e o modelo 3D dos objetos. E aí eu comecei a construção do primeiro cenário. Vai ser bem simples, eu só precisei construir um pilar de metal em cima de um prédio. Esse daqui é o pilar da primeira cena onde o Peter tá parado aqui em cima. E não, eu não construí o prédio todo porque eu tenho um mapa de cidade aqui no Minecraft. Tem muitos prédios. E aí eu escolhi esse daqui. Aqui no mod, pra criar cenas, eu vou começar adicionando um novo personagem, que no caso vai ser o Peter Parker vestido de Homem-Aranha. O modelo dele tá bem legal. E aqui eu coloquei um celular simples com uma tela verde, porque aí nessa tela depois eu adiciono o vídeo. E aí eu criei as animações dele, se pendurando, olhando pro celular e fazendo coisas de Homem-Aranha em cima do prédio. Depois ele só se joga lá pra baixo. Eu criei uma animação com ele caindo. E a primeira cena do nosso trailer tá pronta. Fala sério, nosso primeiro dia no MIT. MJ, vai lá, finge que você nunca foi tão feliz em toda a sua vida. Não dá. Ah, eu sabia. E assim ficou o resultado da cena pronta, mas essa foi só a primeira. A gente vai precisar fazer mais 10 nesse vídeo, e tudo isso em menos de 12 horas. Mas eu já explico pra vocês o motivo. Relaxa, a gente ainda tem mais 9 pra fazer. Então vamos pra segunda. Essa cena mostra o Peter Parker lendo uma carta. E aí ele vai estar dentro de um comércio, e o velho amigo dele, Ned, vai passar pela porta. Só que como a gente sabe, o problema desse filme é que os amigos dele não lembram dele, porque no último eles perderam a memória, né? Eu construí um cenário como se fosse uma salinha com uma mesa, e um outro cenário de uma loja, como se fosse uma lojinha de posto, bem pequena. Primeiro aqui é a salinha, o Peter vai estar sentado aqui, ele vai ler uma carta. E aqui do lado é a lojinha que eu construí. No caso, eu coloquei um mapa de cidade aqui atrás. E não, eu também não construí esse mapa de cidade. Eu peguei na internet e coloquei aqui atrás pra ficar bonitinho. Bom, mas vamos começar com essa primeira parte da cena número 2. Eu vou parar aqui dentro da cadeira, ela é uma cadeira falsa, e eu vou apertar o botão de começar uma gravação. Aí eu vou me transformar no Peter. Já dá pra ver que eu tô segurando uma carta aqui na mão. Eu vou gravar por uns 200 tiques, acho que tá bom assim. E aí eu paro a gravação. Depois eu venho aqui, aperto esse botão pra editar essa cena que eu acabei de gravar. E aí eu vou arrumar a posição do Peter Parker, que no caso vai ser sentado aqui nessa cadeira. Vou fazer ele olhando pra baixo, beleza. Assim, ó, perfeito. E como eu falei, o detalhe dessa cena é que ele tá lendo uma carta. Só colocar as mãozinhas dele aqui segurando, a câmera vai ficar mais ou menos assim. E a gente pode vir aqui nessa linha de keyframe e eu consigo rotacionar a carta e mexer nela. Eu vou virar ela porque eu não quero que apareça aquele óculos que tem ali atrás. Eu não sei porque tem um óculos atrás da carta, mas foi uma carta que eu achei aqui no mod, tá? Mas ela combina bastante. Assim, ó, só esconder e posicionada perfeitamente na mão dele. A câmera vai dar zoom aqui. Eu vou estar usando shaders, então aqui no fundo vai estar desfocado e vai ter o sol batendo aqui na cara dele. E agora eu também preciso gravar o Peter Parker sentado aqui tomando um lanche. Mesma coisa de antes, eu paro aqui e aperto o botão de gravação. No caso eu tenho que tirar a carta, porque agora ele não vai mais estar segurando ela. E beleza, a gravação pronta. E aí aqui pela porta, eu vou adicionar outro personagem, só que dessa vez vai ser o Ned, que no caso é o amigo dele. Então eu aperto pra gravar. Como eu falei aqui atrás tem cenário de cidade, né? Então vai ficar bem legal quando eu entrar aqui dentro. Eu entro, passo direto e vou reto por aqui. Na hora da cena em si vai estar dando um zoom aqui no Peter Parker, só que a câmera vai virar pro lado e vai ver ele entrando aqui. O Peter não vai estar segurando essa carta, então a gente pode vir aqui, selecionar a carta e deletar ela. O que ele vai estar segurando mesmo vai ser esse celular aqui, ó, que eu vou colocar na mão dele. O celular tem uma tela verde, que aí depois na edição eu posso substituir o que eu quiser. No caso aqui, acho que ele vai estar até ligando pra alguém, então vai estar desligado, não tem problema. E essas são as gravações da cena número 2. Fiquei com o resultado que eu já volto com a cena número 3. Oi, o meu nome é Peter Parker. Você não lembra de mim, mas a gente se conhecia. E aí, o que vocês acharam da segunda cena? Comenta aí embaixo que agora a gente vai pra próxima cena, que é a cena número 3. Lembra quando eu falei que eu tinha apenas 12 horas? Isso porque o meu amigo me desafiou. Ele disse que eu só sabia fazer trailer de terror. E se eu conseguir fazer o do Homem-Aranha, ele vai me pagar qualquer coisa que eu quiser jantar. A cena 3 é o Peter lavando a roupa dele de Homem-Aranha dentro de uma lavanderia, já que agora meio que ele tá pobre. Como eu já falei, eu tinha esse mapa de cidade aqui. É o mesmo que eu usei no prédio da cena número 1. Só que agora eu vou adicionar uma base bem aqui no meio. E aqui em cima, eu vou começar a construir o cenário da cena número 3, que é uma lavanderia. Agora o Peter Parker precisa lavar a roupa de Homem-Aranha dele dentro de uma lavanderia, porque ele não tem mais dinheiro. E olha só, mano, ficou muito bem decorado. Eu botei bastante bagunça, porque a câmera ela vai dar um zoom aqui, e essa bagunça aqui em volta vai estar bem desfocada. Tem lixo, cadeira, mesa, bem bagunçado igual na cena original. Essa máquina de lavar roupa aqui é de um mod de decoração. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma skin de Homem-Aranha mais simples. E eu vou contorcer ela inteira pra parecer que é uma roupa. Vocês já vão entender, ó. Eu vou dobrando tudo
tudo aqui. E no fim das contas fica assim, ó, parecendo uma roupinha. Aí é só colocar aqui dentro, bota assim, ó, parece só a máscara dele mesmo, igual no trailer, vai aparecer só a máscara lavando. Eu vou diminuir um pouco o tamanho. Assim, perfeito. E agora é só rotacionar e deixar posicionado. Aqui na direita, eu vou colocar o Peter Parker. Eu paro aqui, aperto pra gravar com ele, ele vai ficar parado. Não preciso gravar muitos segundos, porque como é parado, eu posso parar aqui de gravar, clicar aqui no Peter Parker e simplesmente arrumar a posição dele de sentado. Ele vai estar com a cabeça meio baixa assim, com as mãos pra frente. E agora pronto, só posicionar ele sentado aqui do lado da lava-roupa. E olha só, dá um resultado bem legal. Girando aqui, a roupa dele lavando. Antes de mostrar o resultado da 3, eu vou criar a cena número 4, porque as duas são bem rapidinhas. É a MJ com o Ned sentado no sofá assistindo televisão. Vai ser um cenário bem simples. Pra isso a gente precisa de 2 cenários. Um cenário é uma sala com uma televisão normal e o outro é o cenário que vai passar o que tá dentro da televisão. Eu fiz aqui o cenário onde o MJ e o Ned vão estar sentados assistindo a televisão. Eu coloquei esse cenário do lado desses outros que eu já tinha feito antes. E esse daqui é só uma partezinha de uma parede. O Homem-Aranha vai estar aqui na frente com o prefeito, eu acho. Cara, essa daqui é bem fácil. Eu não preciso necessariamente gravar a cena. Eu posso vir aqui no mod que eu uso. Acho que todo mundo sabe que é o BBS. E eu seleciono esse bloco aqui, ó. Como nessa parte a MJ e também o Ned, eles estão parados sem se movimentar, encarando a televisão. Eu não preciso necessariamente gravar uma cena. Eu posso facilitar minha vida vindo aqui, ó. E tipo, colocar eles sentados num bloco. Eles ainda vão ter animação de Minecraft respirando, mas eu posso facilitar meu trabalho em vez de colocar toda aquela parte da câmera e tal. Aí é só posicionar os dois aqui. E aí no final fica assim, ó. Literalmente eles parados olhando pra TV. Aí agora o que vai passar na TV, depois na edição, quando eu estiver editando o vídeo, eu vou cortar essa parte aqui e aqui dentro eu vou colocar o cenário. Que no caso é esse cenário que eu construí aqui do lado. Eu coloco uma câmera dando um zoom bem aqui, ó. Um zoom bem dado assim. E aí aqui em cima, agora sim eu preciso gravar uma cena com o Homem-Aranha com o prefeito. Eu vou gravar aqui, ó. Ele vai estar segurando essa caixa, que acho que é uma chave da cidade, sei lá. Provavelmente porque o Homem-Aranha, ele é um bom herói pra cidade. E eu também gravo com o Homem-Aranha aqui parado. Essa foi uma cena bem fácil. Teve poucos personagens, mas a próxima, que é a cena número 5, vai ser bem difícil. Tem explosão, o Homem-Aranha se pendurando nos prédios e muito mais. Mas calma, depois eu mostro. Fique com o resultado da 3 e 4. Já já eu volto. Uma coisa ruim ia acontecer e o único jeito de impedir era fazer todo mundo se esquecer de mim. Sim, eu disse que a 3 e 4 ia ser bem rapidinho, mas pelo menos a gente já fez ela. Agora, número 5, acho que é uma das mais difíceis desse vídeo, porque tem muita cena dele se pendurando no prédio, explosão de carro, luta e tudo mais. Começa com o Homem-Aranha saltando de um prédio, usando as teias dele, aí depois tem algumas explosões. O Frank, que é o Vingador, eu acho, passa por cima dele, e aí eles têm uma briga, mais explosões e mais cenas de teia de aranha, muita coisa. Bom, mas pra isso eu já posso sair desse mapa aqui e pro meu mapa de cidade maior. Aqui nesse mapa, por ser um mapa de cidade maior, eu consigo fazer as cenas do Peter Parker pulando entre os prédios com a teia de aranha muito melhor. Eu vou escolher qualquer prédio aqui, eu dei uma olhada aqui e eu vou fazer em cima desse prédio aqui mesmo. No caso, a cena vai ser o Peter Parker caminhando reto aqui, pulando lá pra baixo. Eu só preciso decorar melhor o prédio. E é isso que eu fiz uma decoração em cima do prédio pra deixar melhor. Porque o mapa, ele é um pouco simples, então eu dei uma melhorada. Aí, fala pra mim, não ficou, tipo, muito melhor? Deu uma vida pro lugar, a gente consegue... Parece realmente o topo de um prédio mais abandonado, né? As decorações de mod são muito boas mesmo. Bom, e agora eu vou fazer a cena dele pulando aqui pra baixo. Eu vou começar adicionando aqui o Homem-Aranha. E a primeira coisa é iniciar a gravação dele caminhando. E aqui ele corre e para. Ah, mas você falou que ele pula lá pra baixo. Beleza, vai pular lá pra baixo. Só que eu não posso fazer a cena dele pulando. Ele não vai vir aqui dar um pulo normal de player de Minecraft. Imagina como ele fica feio. Ele precisa fazer uma manobra. Ele precisa dar um salto mortal ali, sabe? Então pra isso, agora sim, a gente vem aqui e edita. Na hora que ele estiver andando aqui e parar, é a hora que eu começo a fazer a animação. Eu vou colocar o braço dele aqui pra frente, vou posicionar ele mais pra frente, vou fazer como se ele estivesse meio que se inclinando pra pegar força, assim, o outro bracinho dele pra trás, aí arruma as pernas, a próxima posição vai ser mais pra frente, e agora um pouco mais rotacionado, porque ele já vai ter pegado o impulso, ele vai usar esse outro braço pra pegar mais impulso, bota essa perna pra baixo, essa pra cima, e o último impulso ele dá com as mãos. Aí agora é só arrumar aqui, e o corpo dele mais lá pra trás. O cara é realmente um acrobata, velho. Ele é um Homem-Aranha, né? Óbvio que ele salta de prédios. Olha isso, fica muito da hora. Vou me jogar, e a próxima cena é realmente se jogando lá pra baixo. E tchau. Eu dei uma ajeitadinha e ficou assim, ó. Pulou. Agora, eu venho aqui, faço um outro com a posição dele caindo em queda livre. Meio assim, acho que eu posso botar a perna dele um pouco pra trás, puxa pro lado, pra cá. Assim tá bom, mexe um pouco o corpinho. E esse outro take que eu faço separado. Aperta pra gravar e agora sim posso me jogar. Tá, isso tá muito estranho. As pernas não vão ficar mexendo. Eu vou posicionar a câmera aqui, ó, como se ele estivesse caindo. E agora, pras pernas não mexer, eu vou
vou desativar essa opção. E ela vai deixar tudo travado. E é assim a cena dele se jogando. Agora eu vou usar isso daqui pra fazer a teia de aranha que solta da mão dele. Pode parecer estranho, mas vai fazer sentido. Primeiro, eu vou adicionar aqui uma teia de aranha normal. A diferença é que agora eu vou diminuir ela, bem pequenininha, e eu vou esticar ela pra cima. E aí isso daqui vai ser a teia de aranha que ele vai se pendurar. Aí é só arrumar ela aqui na minha mão, ó. Que é no caso posicionar ela pra cima. E aqui em terceira pessoa também um pouco mais pra cima. Olhando em primeira pessoa fica até estranho, né? Tem uma linha aqui, mas é porque é um item. Mas quando eu gravar em terceira pessoa, com a skin do Homem-Aranha vai fazer sentido. Quando eu clicar aqui com o botão direito, ele dá um pulo, ó. Eu me jogo pra cima. Aí se eu me soltar aqui, é só eu segurar como se estivesse soltando teia, ó. Segura naquele prédio, naquele outro e o outro. Essa primeira partezinha dele pulando dos prédios tá pronta. No caso, essa é a mais simples. Agora vem a mais complicada, que é com um monte de explosão e a luta dele com o Frank. Eu já troquei de mapa de novo, é outra cidade, só que dessa vez é Nova York, Manhattan. Tem até o Empire State Building aqui. Eu acho que esse é o prédio. Ele é muito famoso, mas tudo bem. Eu vou escolher uma rua aqui pra gente poder construir. E aí eu escolhi uma rua aqui e eu decorei ela com alguns carros pra dar um pouco mais de vida pra cidade. Assim não parece que ela é vazia. E a nossa luta com o Frank vai ser aqui. Bom, tem 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, é o Homem-Aranha vindo dessa direção, se impulsionando com os cabos. Pra isso, eu obviamente vou gravar com ele aqui. Por enquanto não vai ter nem animação nenhuma, vai parecer que tá só se balançando. Ele vai cair, beleza. Agora aqui eu faço a posição de balançando, como se ele estivesse segurando a teia de aranha mesmo. Bota o pé mais pra trás, sim. E perfeito. É só fazer ele se jogando mais pra frente. Agora pega um impulso, assim. E a cena se impulsionando vai ficar bem boa. Ah, nessa parte aqui vai ter uma explosão, mas isso eu vou colocar na edição depois. Depois que a explosão acontece, eu vou começar a gravar aqui. Eu vou começar a gravar aqui sendo um carro. Fica até meio difícil de ver, mas é um carro. Eu vou botar a câmera mais de longe pra vocês verem. É o tanque que o Frank usa. Eu ando pra frente aqui e para. Aí pega o Homem-Aranha e ele vai ser batido por esse carro e ser jogado nesse outro carro vermelho. Uma batida mesmo. Para a gravação. Novamente, volta aqui. Arruma a câmera. Agora aqui da animação do Homem-Aranha sendo batido, obviamente ele não vai pular reto assim igual um poste, né? A gente vai deixar a animação dele suave. No caso, deitado. Como se ele tivesse sido arremessado mesmo. Assim, ó, uma pessoa sendo arremessada assim, beleza? Pessoa não, né? O Homem-Aranha, né? Ele é um super-herói. Então isso aqui não é nada. Beleza? Tacou aqui, jogou mais pra frente. E aqui vai acabar que ele vai dar uma girada e acertar nesse carro aqui, ó. Coitado. Ai, velho. O bichinho sofre. Deita ele ali, faz ele rolar. Aí, ó, a animação disso aqui também fica legal. Dando um spoilerzinho pra vocês, vai rolando. E agora, por último, vou parar aqui de novo, gravar. E eu vou colocar o mesmo carro com o Frank dentro, com o Homem-Aranha aqui na frente. É um model com 3 model dentro. Aqui, ó, pra vocês verem como é que eu fiz isso. Eu coloquei o carro, coloquei o Frank aqui dentro e coloquei o Homem-Aranha na frente. Vocês vão entender por que já já. E aqui eu só preciso andar reto pra frente por um bom tempo. Vai andando reto, 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 reto. E continua. Perfeito para a gravação. Agora aqui na cena, que é onde a mágica acontece. O motivo de ter 3 pessoas grudadas aqui no carro, 3 pessoas não, né? 3 modelos em um só. É porque é o seguinte, na hora que ele atropelou ele vai subir aqui pra cima, já que ele, né, consegue ficar grudado aqui no carro. E eu vou colocar uma câmera olhando da janela. Aqui, exatamente. E aí o Homem-Aranha vai aparecer aqui em cima. Eu vou fazer uma animação pra ele, se aproximando da janela. Sim, ele vai conversar com o Frank com o carro em movimento. Aí é só fazer todas as animações necessárias aqui. E é mais ou menos assim que fica ele dirigindo e ele subindo aqui no carro. E aí eu fiz mais algumas animações com a luta e tal. Pra não demorar muito, eu vou deixar passando no fundo pra vocês verem. E a cena número 5 também tá pronta. Essa foi uma das minhas favoritas, tá? Vou deixar com vocês com o resultado e já volto. Porque eu não sou só o Peter Parker. Eu sou o Homem-Aranha. Ué, Frank, você me atropelou com essa van. Para de choramingar. Você que sabe. Filho da... Vai pra casa, vai. Beleza, e aí, o que vocês acharam da cena número 5? Agora que ela tá pronta, a gente pode ir pra cena número 6. Essa daqui é a primeira vez que a MJ tem contato ali com o Peter no trailer, no caso. Como ela esqueceu dele, ela não sabe que ele é o Homem-Aranha, ela provavelmente já tá com outro namorado. E aí dá pra ver que ele fica bem triste e tal. O cenário que eu vou fazer pra isso é o cenário de uma casa. Uma cozinha mesmo, normal. Com decoração de mesa, festa. Parece que é uma festa da MJ. E aí depois disso, a gente tem uma cena do Peter desmaiando. Ainda na cena número 6, e o cenário é um porão velho. Provavelmente a casa do Peter, né? Já que ele meio que tá pobre agora, tá tudo bagunçado a casa dele. E eu construí um lugar cheio de caixa e coisa velha. O motivo do Peter desmaiar a gente vai descobrir depois na cena número 7. Por enquanto, vamos usar aqui o cenário que eu fiz da festa da MJ. Cara, é muito bonita essa casinha, tá? Aqui na nova cena, como é uma festa, eu vou adicionar todo mundo, no caso o Peter, a MJ, e eu vou adicionando skins aleatórias pra fazer parte do cenário. O Ned, skins que eu já usei no passado, skins de amigos meus, tanto faz aqui as skins aleatórias, elas vão ficar de fundo. Aqui é a porta de entrada da festa, então
ele vai caminhar reto aqui e olhar pra esquerda. Aí ele vai estar parado. Eu vou gravar a cena com algumas pessoas em volta aqui. Pessoas aleatórias conversando mesmo, normalmente. Vou gravar com o Ned passando aqui de fundo. Esse outro carinha aqui, beleza. E aí eu gravei com todos os personagens secundários. E depois disso tudo, aqui nessa parte da cozinha vai estar a MJ. Ela vai estar parada encostada aqui, ó, na cozinha. Primeiro ela vai estar segurando esse vaso de flor, mas depois eu arrumo o vaso de flor. E aqui do lado, provavelmente a skin do novo namorado dela. Eu vou arrumar aqui a posição da MJ pra parecer que ela tá encostada, como eu falei aqui na pia. E ela vai estar olhando pro lado. E aqui do lado eu vou arrastar esse outro personagem e vou fazer uma animação pra ele. Aqui, beleza. Aí puxa o braço pra baixo, vem pra cá. E ele passa a mão assim no rosto dela. Aí grava aqui com o Peter de novo olhando pra lá em direção a eles, beleza. E eu vou colocar a expressão facial dele triste. Assim, ó, bem tristonho. Que, né, o Peter namorava com a MJ antes. Então ele tá triste, obviamente, porque ela não lembra mais dele. E tem mais uma cena aqui na festa que ela arrumando aqui o pote de flor. Eu vou colocar o pote de flor aqui embaixo na mão dela. E aí eu puxo a mão dela pra cima, coloco o pote de flor aqui pra frente e faz como se ela estivesse arrumando. Aí vai ficar assim, ela mexendo aqui, ó. E o Peter olhando triste. E agora a última é aqui dentro, onde o Peter desmaia e depois vocês já vão entender o motivo. Mas na próxima cena, calma. Eu só vou colocar uma nova cena aqui, como vai ter só o Peter mesmo. Pronto, coloca ele aqui. E eu vou fazer a animação dele caindo aqui no chão, ó. Assim. Obviamente, a gente precisa botar a mão mais pra cima, dar uma mexida pra ele não cair duro, parecendo um poste, um saco de batata, né? Porque senão vai ficar estranho. Só vou melhorar um pouco a animação dele caindo pra ficar mais suave. Na hora que ele estiver caindo, é bom fazer tipo uma física pro corpo dele. Tipo, eu levantar um pouco os braços, a perna. E fiquem com o resultado da cena número 6. Às vezes, o Homem-Aranha tem que escolher a decisão difícil, mesmo que deixe o Peter Parker arrasado. O que tá acontecendo comigo? Completando a cena número 6, agora a gente vai pra número 7. Que no caso vai explicar o porquê o Peter Parker desmaiou lá na festa. Ele tá tendo um problema com a evolução da aranha dele. No trailer dá uma explicada, mas não muito. E aí dá pra ver que ele tá tendo um problemão com teia de aranha. Tá meio que evoluindo. Agora seria só a cena 7. Mas eu vou fazer a cena 8 junto. Porque essas duas cenas são muito curtas e elas têm vários pedacinhos com cenários que aparecem por pouco tempo. E aí ia ficar meio estranho se eu dividisse as cenas de 2 segundos, né? Então vamos fazer a cena 7 agora, depois a 8 e eu mostro o resultado. Pra cena número 7, que é o Peter tendo problema com aranha e teia de aranha, eu peguei um prédio normal do mapa de Greenfield pronto e eu decorei esse prédio com bastante teia de aranha, pra realmente mostrar que ele tá tendo um problema, né? Aí beleza, é o seguinte, aqui tá o prédio e dá pra ver que eu coloquei bastante teia de aranha aqui e pra começar fazendo, eu vou parar exatamente ali e adicionar uma cena com o Peter Parker. E o que eu vou fazer? Eu vou modificar os braços dele, porque isso aqui vai ser uma cena com uma visão em primeira pessoa. Então eu vou meio que descolar os braços dele assim, ó, porque descolando os braços, depois vocês já vão entender o motivo. Aí puxa pra frente e quando eu vier aqui, ó, vai parecer que eu realmente estou na visão dele, entre aspas, né? Aí agora eu venho, adiciono essa teia de aranha e no caso essa teia de aranha, em primeira pessoa, ele vai puxar com os braços pros lados pra meio que tirar do rosto dele, porque tem teia de aranha em tudo que é lugar e ele quer tirar do rosto. Assim, ó. Aí eu clico nessa primeira teia de aranha aqui, vou pra frente e agora eu arrasto ela pro lado. Aí depois eu clico na outra e arrasto pro outro lado. E depois é só fazer toda a animação dos braços também se abrindo pra cada lado e vai ficar mais ou menos assim. Em primeira pessoa parece que ele realmente tá tirando, ó, tirando pra cada lado das teias. E aí a outra parte que eu vou fazer aqui é ele embolado aqui no meio, já que ele tá aqui, ó, as teias já estão aqui, eu vou aproveitar e vou fazer ele se mexendo, tipo, ai, sai, teia, sai, tá ligado? E depois eu adiciono ele aqui embaixo, com a câmera virada pra baixo, e eu rotaciono ele de cabeça pra baixo, exatamente. Beleza? Mais ou menos aqui, porque ele meio que vai estar pendurado, quase caindo do prédio. Aí eu puxo essa teia de aranha que vai estar aqui segurando o pé dele, e na hora que ele for pular do prédio, a teia vai descolar, eu vou parar aqui em cima, apertar pra gravar, e eu passo pro lado e me jogo. Mas eu não vou cair, porque ele é o Homem-Aranha, ele não cai. Eu vou simplesmente puxar uma animação de uma teia saindo da mão dele. Aquela mesma que eu usei antes, sabe? Pra me balançar pelos prédios, eu estiquei uma teia de aranha normal do Minecraft e tal, e fica bem bonitinho. Aí, ó, parece que ele vai cair, opa, mas não cai, porque ele é o Peter Parker, ele não cai, né? Agora, no caso, a gente terminou a cena 7, mas como eu falei, eu vou fazer a 8 primeiro, pra juntar as duas. A cena 7 é muito rápida, e a 8 também. Tem muitas cenas pequenininhas de questão de segundos. O Peter Parker vai conversar com o Dr. Banner pra perguntar por que esses problemas tá acontecendo com ele. E aí, depois disso, tem umas cenas dele se jogando do prédio, umas cenas bem aleatórias, tipo uma torneira e um balde, não sei porquê, mas são coisas rápidas que eu vou fazer bem rapidinho aqui. Como eu falei, isso daqui vai ter várias cenas pequenas, então eu criei os cenários mais importantes, o do laboratório do Dr. Banner, o da faculdade, onde ele tá dando aula, e também um cenário, sei lá o que é isso, uma prisão, uma coisa assim, entre outros também que a gente vai usar. Alguns muito pequenos, outros maiores, mas tem bastante coisa. Começando aqui no laboratório, eu vou adicionar aqui um modelo de uma máquina de laboratório e vou adicionar o Homem-Aranha também.
vai. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e vou apertar pra gravar a cena numa máquina. Essa máquina aqui vai ficar só parada por enquanto. Depois que eu parar de gravar com ela, eu posso vir aqui e eu vou pegar isso daqui e um pouco pra frente nos keyframes e eu vou jogar isso daqui pra cima, ó, como se estivesse escaneando o Spider-Man. Tipo uma máquina pra escanear o que tem de errado com o corpo dele. Coisa de cientista maluco, né? Tipo o Dr. Banner mesmo. E aí o resultado da animação fica assim, ó, um scanner. Aí depois eu pego o Homem-Aranha, me transformo nele. Eu vou dar play aqui só pra ver onde é que é. Aqui. E aí eu vou apertar pra gravar. O Homem-Aranha tá sendo, tipo, escaneado. Pronto. É isso. Isso aqui faz parte do cenário. Vai ter uma cena que só vai dar um zoom nisso aqui. É meio que o diagnóstico dele. Super força, super habilidade. Coisa de Homem-Aranha. Aqui na faculdade do Dr. Banner tem outra cena com o Homem-Aranha. Ele vai chegar... ele não vai chegar aqui de Homem-Aranha, porque senão ele vai revelar a identidade secreta dele, né? Eu fui burro agora. Ele vai chegar aqui de Peter Parker. No caso, eu tenho que deletar o Homem-Aranha daqui, deixar só o Peter. E aí aqui é a cena com o Dr. Banner, né? Essa aqui é a skin dele. Oi, Peter, tudo bem? Como é que você tá? Pra não demorar muito, eu vou narrar pra vocês a gravação dessas cenas pequenininhas. Tem uma cena pra gravar com o Spider-Man dele meio que enlouquecendo, levantar as mãos dele e botar as mãos dele na cabeça, como se ele estivesse meio tonto. Outra cena, conversando com o Dr. Banner, em um cenário que vai aparecer bem pouquinho. Uma cena nesse laboratório maluco. E eu vou adicionar esse conjunto de blocos aqui pra aparecer uma cortina subindo pra cima. Gravar uma cena com vários players correndo. Eles estão correndo de uma explosão ali atrás. Uma cena do Peter Parker no túmulo da... Uma cena do Peter Parker no túmulo da Tia May. E uma cena num quarto bagunçado, cheio de teia de aranha também. E é isso, fiquem com o resultado. Uma curiosidade, esse aqui é um dos cenários que eu mais gostei desse vídeo. Tá muito bem decorado. E ele aparece por 1 segundo no trailer. É isso que é fazer cena, gente. Os caras colocam a cena de 1 segundo no trailer. Fiquem com o resultado da cena 7 e 8. E depois a gente volta com as últimas. Ai, cara. Com licença, Dr. Banner. Eu preciso de ajuda. Qual é o seu nome mesmo? Se o DNA tá sofrendo mutação, pode ser muito perigoso. Aranhas têm 3 ciclos de vida. Cena 7 e 8 feita. Agora a gente vai pra 9, mas eu vou juntar ela com a 10 também. Então eu vou fazer a cena 9 e a cena número 10. Porque elas também são várias cenas bem pequenas, uma atrás da outra. Acontecem algumas coisas, tipo o Spider-Man num tanque de guerra, aí tem uma luta no meio da cidade, uma luta com o lagarto, e uma luta com os ninjas e várias outras coisas. Então, como são muitas cenas pequenas e separadas, eu vou criar todas elas aqui bem rapidinho e vou deixar passando aí no fundo da tela, caso vocês quiserem ver. Como eu falei, são muitos cenários que aparecem por pouco tempo, e esse é o problema do trabalho que dá. Mas é isso, comenta aí embaixo qual foi a sua cena favorita das 10 que eu criei hoje. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, valeu. Entre esses ciclos, a aranha pode ficar vulnerável a ameaças. Estamos enfrentando um perigo incontrolável. Um perigo invisível. Não se mete no meu caminho. Você está endoidando, garoto. Mas as aranhas que conseguem resistir passam por um tipo de... renascimento. Flores bonitas. Ah, é um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Ah, eu sou seu vizinho aqui do corredor. É amigão da vizinhança.